Refutando o Easy, parte 2. Mas já refutando o feito 4D na era Showa, ele só faz sentido quando analisado de forma isolada, pois se você for comparar com outros feitos nos filmes dessa era, especialmente os do Godzilla, vemos que não existe literalmente nenhum outro feito que reforce ou sequer chegue próximo desse nível, e isso é o que chamamos de outlier, que é quando um feito é totalmente inconsistente com um personagem ou o verso de uma obra, e portanto é desconsiderado. Você está usando os feitos básicos para refutar o AP. O Showa é capaz de ficar mais forte ao decorrer dos filmes da franquia. É por isso que, como por exemplo, o Godzilla estava humilhando o Megalon e o Gigan juntos em uma porrada. Os dois estavam sendo sacos de pancada. Vou deixar o link disso na descrição do vídeo. E nenhum dos dois tinham chances contra Godzilla, porque como dito, ele fica mais forte. Se você diz que é o feito isolado, então você está refutado, porque a Zone Fighter é canônico à era Showa. Não vou entrar em muitos detalhes. Mechagodzilla é superior ao Godzilla no primeiro filme, mas no segundo filme, o Godzilla é superior. Além da própria série Zone Fighter possuir uma série de outras inconsistências de feitos, como o Godzilla uma hora sendo mostrado extremamente rápido e em outros momentos se movendo muito devagar, tornando essa escala ainda menos confiável. Você se auto-refuta, pois Godzilla se movendo rápido e lento não refuta nada, pois as cenas do Godzilla se movendo rápido e lento apenas tornam as cenas mais impactantes nos filmes. Isso basicamente não refuta nada. Mesmo se as lutas fossem câmera lenta, isso não refuta praticamente nada. Somado a acontecimentos como ele sendo nocauteado pela explosão de uma ilha, por exemplo, vamos percebendo que nível universal é completamente sem lógica. Godzilla mal foi nocauteado direito pela explosão de uma ilha. Ele estava se recuperando após eventos de Astro Monstro, ou seja, ele ainda estava fraco após esse evento. E você não sabe nem da ordem cronológica da era Showa, pois Godzilla vs Ebirah se passa em 1966 e a série Zone Fighter se passa em 1973. É o Space Godzilla. Isso se deve ao fato desse kaiju possuir a habilidade de manipular a supergravidade. E fazendo um breve resumo do que ela é, supergravidade é uma teoria da física quântica que diz que a gravidade, como conhecemos, é resultado da ação de gravitons, que são partículas 4D sem massa e que viajam na velocidade da luz. Então, teoricamente, se ele manipula partículas 4D, também possui essa dimensionalidade. Porém, em casos assim, existe a classificação Hacks. Esse é um termo usado quando um personagem possui uma habilidade que está além dos seus próprios atributos como potência ou durabilidade. Aqui vai um exemplo prático. Imagine uma pessoa com um físico e biologia comum, mas que possui uma habilidade especial de criar um escudo capaz de resistir a uma explosão nuclear. Sua durabilidade em si estaria em nível humano, porém possui um hacks em nível cidade. É mais ou menos esse o caso do Space Godzilla, onde ele tem acesso a uma fonte de poder 4D, mas isso não se aplica a seus atributos. O que você não sabe é que a espécie Godzilla é capaz de gerar supergravidade dentro do corpo dele. E você pode tentar contra-argumentar falando que é dito em guidebooks que o Space Godzilla dispara partículas gravitons com suas rajadas de energia, logo é um ataque com potência 4D. Mas isso também não faz diferença. Como mencionei anteriormente, os gravitons não possuem massa, logo não possuem impacto. Eles são comparados a partículas de luz, os fótons, que a todo momento estão nos atingindo a 300 mil km por segundo e mesmo assim não percebemos. A única coisa que sentimos é o calor gerado por esses fótons. Dessa mesma forma, se um graviton for disparado contra alguém, a única coisa que esse alguém sentirá é uma força gravitacional, e esse é um fenômeno 3D. Os golpes da supergravidade do espécie são comparados com os do Ghidorah, que destrói os gravitons. E não tem como usar os gravitons como forma de desmerecer, sendo que o espécie não só manipula eles, mas como Ghidorah, ele também os destrói. E o ponto-chave da sua derrota foi quando destruiu os cristais em seus ombros, que eram justamente a fonte de poder do kaiju. Outro feito muito discutido é o do Space Godzilla ter iluminado o universo no mangá. Só que primeiro, a gente não vê o universo sendo iluminado de fato, apenas uma parte dele. E segundo, mesmo que o feito fosse literal, a energia necessária para isso estaria entre nível sistema solar e multissistema solar. E essa foi justamente a escala que dei para o Godzilla Racer no meu vídeo. O Space Godzilla veio diretamente do limiar do universo bem na borda dele. Ele iluminar o universo, por nascer ou viajar, que é casual, que também seria outra explosão de energia da qual a explosão do Godzilla pegaria os cálices. Porque além dele iluminar o universo, ele destruiu o planeta atrás de planeta.
E outro ponto interessante é que em Godzilla vs Destoroyah, onde o Rei dos Monstros alcança seu auge de poder na Era Heisei, é dito que toda sua energia acabaria com a Terra. E mesmo que isso também possa ser considerado um outlier e não faça o personagem só nível planeta, ainda é importante analisar que os criadores do filme não colocam Godzilla como uma ameaça ao universo, e se baseando em outros momentos dos filmes, se o Godzilla realmente fosse uma ameaça universal, isso teria sido dito. E vou ressaltar aqui que o Tier Sistema Solar é extremamente amplo, então se alguém chegar com argumentos do tipo mas o Godzilla ficou 1 bilhão de vezes mais forte de um filme pro outro, isso ainda é nível Sistema Solar. Como eu já deixei claro aqui no canal inúmeras vezes, quando eu faço uma escala eu prezo consistência, e se formos falar de consistência, então Godzilla Heisei chega no máximo em multissistema solar ao fim da era com sua forma Burn. Você errou muito, pois desde o começo, o Godzilla já estava chegando à beira de autodestruição em massa. E isso já era a estimativa pessoal da GeForce. Em muitos filmes, o Godzilla sempre supera as expectativas da humanidade. Foi até declarada que a autodestruição do Godzilla é a maior explosão jamais vista, o que coloca muito acima das armas nucleares que destruíram o planeta. O planeta dos Mistorians foi destruído há 20 anos atrás. Há muito tempo que aconteceu. Foi até declarado que a explosão do Godzilla é como o próprio Big Bang. Com este poder devastador do Godzilla, ele estava entrando em uma luta, corpo a corpo com Destoroyah, que foi declarado como o vilão mais poderoso. Tão poderoso que é acima do próprio Space Godzilla, que tem energia cósmica, poder infinito, supergravidade e etc. Então é isso, deixa o like, se inscrevam no canal, ativam o sininho, compartilham o vídeo, porque isso me deu trabalho, e espero ter dado tudo certo.